Então, você é um alienado ou não alienado? Você percebeu que isso é uma dicotomia? Eu fiz esse título para te provocar mesmo. E você deve estar pensando, mas o que é uma dicotomia? Vamos lá. Dicotomia é divisão de um conceito cujas partes geralmente são opostas. Por exemplo, branco e preto, bem e o mal, certo e errado. Só que isso pode ser usado de uma forma ruim para induzir o erro. Quando você coloca duas coisas ruins para a pessoa escolher uma menos pior e não necessariamente as coisas opostas. Isso normalmente é usado para dividir povos, para dividir opiniões, né? Então vamos lá na questão da alienação. O que é alienação? É a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. O alienado é aquele que vive dentro de uma forma, dentro de um padrão e está preso a um sistema que ele não consegue sair. O anti-alienado, por sua vez, é aquele que se encontra dentro de uma forma, dentro de uma alienação e pula para fora disso. E se opõe, na verdade, a toda situação que ele percebe ou que ele acha que é uma alienação. O anti-alienado, ele vive criticando e julgando todo mundo que ele acha que está dentro de um padrão ou de uma forma. Mas, na verdade, ele não percebe que ele mesmo criou uma regra, que ele mesmo criou um padrão para poder viver o oposto daquilo que ele acha que é uma alienação. Agora, o não alienado, esse é que é o verdadeiramente livre, porque ele não está em nenhum desses dois conceitos, ele não se enquadra em nenhum desses dois conceitos. E eu vou te explicar um pouquinho melhor. Alguns dias atrás, eu estive com um homem sábio e ele me disse uma frase que foi o motivo de eu meditar sobre essas coisas. Ele me disse, dentro da sua sabedoria, ele me falou a seguinte frase: estar livre é diferente de estar solto. Interessante, né? Vou repetir. Estar livre é diferente de estar solto. O alienado está preso. O anti-alienado está solto. O alienado, ele está preso ao sistema, né? E dessa forma, ele não consegue fazer as suas escolhas porque alguém está governando por ele. O anti-alienado, ele está preso aos padrões que ele mesmo criou. E, na verdade, então, ele está solto nos seus próprios devaneios. Agora, aquele que é verdadeiramente um não alienado, esse sim está livre, porque ele não precisa estar preso a nenhum padrão criado pelo homem, nem a um padrão criado por ele mesmo. A única coisa que ele precisa fazer é ser livre para usar e usufruir de tudo aquilo que Deus criou para ele desfrutar. Tudo aquilo que Deus criou é natural. E em tudo que Deus criou, Ele estabeleceu princípios para que nós vivêssemos livres. Vou repetir. Tudo que Deus criou é natural e Ele estabeleceu princípios para que o homem pudesse viver de forma livre. Tudo que o homem cria é artificial. E é esse artificial que gera regras, padrões que vão alienar as pessoas, que vão dominar as pessoas. Então, toda vez que o homem foge do padrão divino, que é viver pelos princípios e não pelas regras, é que ele vive ou gera uma alienação. Porque, na verdade, o homem não precisava criar nada. Ele precisava apenas usufruir daquilo que já foi criado, para ele viver em liberdade. Vou te dar um exemplo.
Quando alguém te pergunta de que religião você é, ou de que igreja você frequenta, ou que igreja você é, e você responde logo dizendo: eu sou dessa religião, ou sou dessa denominação, como se fosse parte da sua identidade, você corre o risco de provavelmente ser um alienado. Se você responde que não tem nenhuma religião, ou que não pertence a nenhuma denominação, você é apenas um anti-alienado. Sim, porque o anti-alienado, ele acredita que todos que possuem uma religião ou estão dentro de uma igreja, de uma denominação, estão presos. E isso não é uma verdade. Mas se você é verdadeiramente um livre, você já entendeu que você é a igreja. Independente de você estar dentro ou fora de um rótulo ou de um título que algum homem criou. Você é a igreja, você vive igreja. O livre, ele não está solto no mundo porque ele vive os princípios da aliança que Deus estabeleceu entre os membros do corpo de Cristo. Vou repetir. O livre não está solto no mundo porque ele vive o princípio da aliança que Deus estabeleceu entre os membros do corpo de Cristo. Ele vive em comunhão em todo e qualquer lugar. Então, não seja um alienado, nem um anti-alienado. Não esteja preso, nem esteja solto. Seja livre, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. No livro da sabedoria está escrito assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Seja livre, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou.